Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. E hoje eu coloquei um tema na mensagem, como complemento a de ontem, e o tema vai ser a divindade da masculinidade bíblica. Começando ontem, né? Por que um movimento Red Pill surge? Tem outros movimentos e muitos irmãos aderindo a esse tipo de movimento, que é um padrão extremamente anticristão, antibíblico, mesmo que não aparente ser. É justamente porque nós, pastores, não estamos ensinando o potencial redentivo da masculinidade. O que é ser um homem? Há essa confusão entre o ser homem e o ser macho. Ser macho eu não preciso nem aqui configurar o que é ser um macho. Mas ser um homem é totalmente diferente, né? Todo homem é um macho em seu fundamento. Mas o macho sozinho em si mesmo não é um homem. Porque um homem é alguém desenvolvido em suas capacidades, atributos, virtudes, caráter. Olhando para Jesus como um modelo perfeito de masculinidade, é justamente aquilo. Você cresce a um nível completo, que é o que a igreja não ensina. A igreja acolhe, a igreja ampara, a igreja mima, mas a igreja não discipula para emancipar. Como eu falei ontem, né? Essas doutrinas, apostolado, cobertura espiritual, a paternidade espiritual, na maioria das experiências é disfuncional porque ela nunca inaugura a maturidade do cristão. Ela sempre infantiliza as pessoas porque o seu problema ele é lucrativo se você tiver um líder mal intencionado. Você é adúltero. É interessante, por incrível que pareça, para um pastor mal intencionado, que você seja adúltero, porque a sua culpa nos gera lucro. Se eu te amadurecer, eu perco o controle. E a religião quer o controle. O reino de Deus não quer o controle. O reino de Deus amadurece, emancipa e envia, despluga o filho. Que é o que um verdadeiro pai faz. A mãe puxa o filho para ela e o pai afasta o filho dele. A missão da mãe é trazer o filho para a emoção. O papel do pai é enviar o filho depois da formação emocional e moral. Então, se a gente vai falar, como eu comecei ontem, a falar de paternidade na fé, a pergunta é se esse pastor pai está emancipando esses homens. Ou esses homens continuam infantilizados, dependentes, traidores, sem caráter, sem cooperação com a igreja local, sem sonhar como no passado. Qual é o sonho de um menino no passado na igreja? Ser diácono, ser pastor. Hoje não. Porque o modelo não inspira mais. Não é essa hoje a didática do reino. Ela não é amadurecedora, ela não é emancipatória, ela é castratória. Então, você se torna um red pill evangélico, cheio de charminho e de regras para poder se relacionar com uma mulher, porque não te ensinaram o que é masculinidade. Não te ensinaram biblicamente o que é masculinidade. E como eu disse, a masculinidade completa, perfeita, ela está em Jesus. E Jesus é esse mix que eu sempre falo, né, de coragem e amor. Um cordeiro redentor e um leão na mesma personalidade. Ele tem uma capacidade destrutiva e redentiva no mesmo lugar. É o que eu sempre digo, né? Um homem completo, ele é manso com quem precisa e ele é valente com quem merece. Então você não ruge para sua esposa, você não ruge para quem você ama. Jesus não ruge contra quem ele protege.
Jesus ruge contra os maus. Há uma frase de um puritano, um dos pastores puritanos do século XVII, que diz: homem, o rosto de sua esposa não foi criado para os teus punhos, mas para os teus lábios. Século XVII. Olha o padrão. Hoje, como a cultura é corrupta, quanto mais se passam os séculos, mais corruptível é o ser humano. No passado, Deus ainda estava vivo nas instituições. Hoje, Deus está morto e morrendo cada vez mais. Simbolicamente, Deus não é bem-vindo. Você entende o que eu quero dizer, né? Mas olha só, o que é uma cultura quando Deus está vivo nela? Ainda no século XVII, dependendo do contexto, dependendo do país, da nação, a viuvez era uma vergonha para a viúva. E um puritano morreu. Um pastor puritano morreu. E toda a igreja e os pregadores puritanos, evangelistas, presbíteros, diáconos, todos foram para o funeral. No funeral, um puritano se compadeceu da dor da viúva e da possibilidade dela ficar viúva com os filhos e não ter quem cuidasse dela. No funeral, o companheiro puritano pediu a viúva em casamento. O mesmo pastor que fez o funeral, no final do funeral, fez a celebração do matrimônio. Por honra. Hoje, impossível, né? Um negócio desse acontecer, tipo, que isso, irmão? Tava de olho na mulher dos outros, né? Por quê? 300 anos se passaram e a gente só afunda. Lá não. A ética era aqui, ó. Por exemplo, ontem eu informei que eu postei uma reflexão, né? Há uma semana mais ou menos. Não importa com quantos homens a sua esposa, noiva ou namorada transou no passado. A mensagem que você vai passar é que você será o último homem. Aí 40% dos irmãos: ô pastor, joia, é isso, cada dia eu aprendo, me posiciono, é isso, estou disponível, vamos embora, é redenção mesmo. 60% chocado, escandalizado, que é isso, mulher rodada, não sei o quê, lá. E ontem, aqui quem estava, eu já passei o trator. Um desses que me atacaram, seminarista, calvinista, e na bio 5 solas. Sola Escritura, solos Cristo, sola Deu Glória. Aí eu comentei lá, seminarista? Calvinista? Que vergonha. Aí ele, por que vergonha? Tu não sabia que Calvino casou com uma viúva com 3 filhos, não? Ah, pastor, é porque eu não entendi, desculpa. Pelo menos, pois que levou a bordoada, pelo menos. Né? Diferente de outros que continuam no orgulho. Pum! Quando tocou no ídolo teológico do cara, o cara, eita, me pegaram agora, por quê? É isso, né? Bota o homem de Deus questionado pela palavra, pela razão e pela verdade, ou ele vai continuar cretino, ou ele diz, eu me rendo. E agora? Você é calvinista e Calvino casou com uma viúva com 3 filhos. Foge dessa. Então, isso é masculinidade. A divindade dela, né? Gosto muito dos teólogos católicos, que eles falam muito do divino no humano. Pedro falou disso, né? Para que nos tornemos coparticipantes da natureza de Deus. Olha só, cara, o que está escrito. A nossa obediência, a nossa redenção, a nossa santificação progressivamente nos tornam participantes da natureza de Deus. Não nas absolutas, mas nas virtudes que o próprio Deus tem em si mesmo. Aí se os homens evangélicos não são ensinados a isso, eles vão abraçar todo tipo de ideologia. C.S. Lewis disse isso, né? O Filho de Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. E é triste
Acabou ontem a programação, a gente ficou conversando um pouco ali, os pastores. É triste. Sabe por que é triste? Porque eu estou convertido há 23 anos. E na minha época de conversão, o prazer de um cristão era evangelizar. O que a igreja que eu fazia parte mais fazia era evangelizar. Tem evangelismo sexta no shopping, tem evangelismo sábado em tal lugar. Ó, até arrepio, cara, de tristeza. Hoje não. A gente não evangeliza mais, sabe por que não? Porque hoje nós temos que evangelizar os evangélicos. A gente tem que pregar o óbvio, velho. A igreja está cheia de pessoas moribundas, vazias, entende? Porque hoje, para a maioria de nós pastores, o fenômeno é encher o galpão. Mas o galpão está cheio de gente que não nasceu de novo. Aí o que a gente tem que fazer? Atrasar o trabalho de evangelizar o mundo para poder tentar discipular um cadáver. Porque é isso, se eu tenho que te ensinar que ser homem é ser divino em sua capacidade redentiva, cara, o tempo que você está roubando de mim é o tempo que você está roubando de um perdido. O tempo que eu deveria estar empenhado em evangelizar alguém que não conhece a Deus. Aí você diz, aleluia, sou evangélico, estou salvo, mas tu rejeita o óbvio. Sua masculinidade é redentiva. Você está aqui para resolver problemas para a glória de Deus. Todo problema é uma chance, todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus famoso e revelar a tua nova natureza. Aí você tá com charminho, cara, tá com nojinho. Se você acha que é pesado, Calvino casar com a viúva de 3, a gente vai ter maçonaria em julho lá, e um dos nossos pregadores casou com uma viúva de 6. Quando ele pregou a primeira vez numa maçonaria, lotado. Quem aqui casaria com a mãe de um filho? Aí 90% dos irmãos, 10, 90. Quem aqui casaria com a mãe de 2 filhos? Aí 60%. Quem aqui casaria com a mãe de 3? 40%. Quem aqui casaria com 4? Aí uns 20. 5. Aí uns 2. E com 6 filhos? Ninguém levantou a mão. A masculinidade é uma expressão da divindade de Deus. Foi o mandato que a gente recebeu em Gênesis, que o pastor bem pregou aqui antes de mim. Aquele mandato de Gênesis 2, 14 e 15, de gerenciar, guardar, se conecta ao mandato cultural de Gênesis 1, 26, 27, criados à imagem e semelhança de Deus para gerenciar a criação. Porque tu se parece com o teu Criador, tu ganha autoridade de gerenciar o que ele criou. É esse o fundamento da masculinidade. Eu consigo gerenciar as crises momentâneas causadas pelo pecado, porque decidi se assemelhar novamente ao meu Criador. Ou você não é filho de Deus. Você só é evangélico e frequentador de galpão religioso. Por isso que você se vê sem capacidade. Por isso que a sua masculinidade não possui divindade, poder recriador, poder reformador, poder para reconstituir todas as coisas. Por isso, falando de política, nós temos uma bancada evangélica quase que inútil. Não é totalmente inútil, porque sem ela as ideologias progressistas, esquerdistas seriam piores do que são, destruindo os valores da sociedade. Para isso, a bancada é boa, para parar a agenda um pouco progressista. Tirando isso, são inúteis. Por quê? Os pastores não estão ensinando que ser homem é redimir. Então, me apresenta um político conservador social.
Me apresente um político conservador bolsonarista que a pauta não seja apenas bater na esquerda. Discorde de mim, se o Marcos Feliciano hoje deixasse de ser político, que falta ele faria? Nenhuma, porque você nem sabe o que ele fez em mais de uma década de mandato. Não faz falta para o país. Por quê? Não foi funcional, não foi útil, não foi pleno. Uma coisa aqui, outra ali. Mas, por exemplo, falando de política e a intervenção correta, concreta que pode ser feita para a glória de Deus. William Wilberforce, na Inglaterra, séculos atrás, lutou 18 anos, sabe pelo quê? A lei que aprovasse a abolição da escravidão. E ninguém agradece o homem de Deus e ninguém agradece a igreja, mas esse foi o modelo pelo qual todas as outras nações imitaram para poder libertar os escravos. Martin Luther King, conhecemos como ativista, mas quase ninguém conhece que era um pastor batista. Isso era ativista para o direito dos negros porque era um pastor. E quer você seja profeta, quer você seja amoroso como ele era, você vai levar talvez uma bala no peito, porque você está fazendo a coisa certa para a glória de Deus. Então o Malcolm X era muçulmano e acreditava que essa luta tinha que ser armada, pegou metralhadora, fuzil para meter bala em racista, e Martin Luther King disse, não, o caminho é o amor. E talvez os melhores apoiadores contra a causa dos negros, resistindo ao racismo, seja de brancos consagrados a Deus. Está na biografia dele. Abraham Kuyper, na Holanda, pastor, sociólogo, jornalista. A Universidade de Amsterdã existe até hoje, depois de quanto tempo da existência do homem de Deus, como legado, está lá. Aqui, nós evangélicos somos medíocres. Não, pastor Marco Feliciano foi uma bênção. O quê? Um debate, ele fez um debate ali com um gay. É isso, para um país que vive de meme e não de transformação, de reforma estrutural, fica feliz por isso. Por exemplo, quando eu postei isso, creio que um Nicolas Ferreira da vida, se o sistema é o sistema mesmo, ele não vai conseguir, tá? Mas se a gente vai para a urna e a gente decide eleições, um dia ele será presidente. Se não é o povo que decide as eleições, ele nunca será. Então, é um cara próximo, já tomamos café por aí, tomamos café sentado na calçada em Nova York, conversando de política, dos trem e tal. Mas um dia eu fiz uma reflexão dizendo, olha, Deus espera mais dos seus homens. Um homem de Deus, na política, não tem que viver de meme, não tem que viver de lacração. Tem que viver de projetos concretos que possam fazer diferença para o país. Aí eu desconstruí um vídeo dele fazendo zoeira com um rapaz, nem lembro se é mulher, se é homem, que se chamava Boiceta, que tá aí, né? É uma das siglas do abecedário da ideologia, todo dia uma sigla diferente. Acho que eu falo bem assim, é melhor botar logo o alfabeto inteiro, moço, de A a Z mais. Todo dia muda, nem eles sabem em que sigla tá. Mas, cara, o nosso irmão fez o vídeo zoando o guri. E eu fiz uma reflexão, mais ou menos o que eu disse ontem. Podemos discutir ideias sem humilhar pessoas, é possível. A gente nasceu de novo, a gente é discípulo do Criador do Universo. A gente não consegue fazer um debate sofisticado sobre qualquer assunto? Desconstruindo ideias estúpidas como essa, mas respeitando a dignidade humana? Aí eu perguntei assim, ó, se esse Boiceta fosse teu filho e tu fosse um evangélico, qual a postura que você queria dos pastores evangélicos e dos políticos evangélicos? Como que você convida o Boiceta e os seus ao arrependimento? Com escárnio, com humilhação.
Aí os homens entendem, pastor, glória a Deus, cara, estou aqui chorando, me arrependo, mudei essa página. Os caras entendem, os caras entenderam quando eu digo assim, olha, vote, mas não devote. Discuta ideias, defenda radicalmente os nossos valores. Porém, seja como Jesus. Gente, Jesus defendeu ideias agressivamente. Jesus confrontou pecados agressivamente. Mas ao mesmo tempo que ele era exclusivo nesse debate, mandava a pessoa sair, ele era magnético, a pessoa não queria. Ele, falando da ceia, se horrorizaram achando que era canibalismo, quando ele disse, tem que beber meu sangue e comer minha carne. Levantou metade da plateia, mais da metade foi embora. Jesus fez questão, chegou para os íntimos e disse, aproveitem e saiam daqui. Que é isso? Um baita de um confronto. Mas ao mesmo tempo que ele expelia, que ele era exclusivo, ele era inclusivo, ele era magnético. Aí Pedro levanta e diz, para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. É um confronto convidativo. Não é um confronto para humilhar. Não é um confronto para excluir. É um confronto para expor a estupidez. Olha como tua ideia é estúpida. Vou te dar um exemplo. Porque de longe, eu sempre cito isso. Você acha que um cara como eu é grosseiro. Igual ontem, acabou aqui, vou lá no meu Instagram, aí falei, eu e minha esposa estamos lançando um curso de sexualidade. Quando eu fui lá, uma irmã falou bem assim, a cada ano se supera nas polêmicas. Aí eu fui ver, sempre você tem que ver quem está criticando, né? Porque não é a crítica, é quem critica. Porque assim, quem não construiu vai dizer, não, é uma crítica construtiva. Aí você responde de volta, de quem nada construiu? Porque só dá para ouvir quem está construindo. O parâmetro é esse, né? Aí eu fui ver e a mulher foi abandonada pelo marido e tem 3 filhos. Aí eu respondi. De maneira exclusiva, porém magnética, para que ela se veja. Ei, não tem a ver comigo. Não tem a ver com o curso de sexualidade. Tem a ver com o fato que você não tem mais um homem. Eu não posso suprir a sua carência. Eu já tenho um jardim para cuidar. Estou cuidando da minha esposa. E eu lamento profundamente que te fizeram um terreno baldio. Pum, acabou. Então, de longe, você acha que eu estou humilhando. De perto, eu só estou dizendo bem assim, suas lentes estão quebradas. Quando você olha para o outro, você olha a partir da sua dor. E era isso que Jesus fazia. Isso é chamado na filosofia de método socrático. Nem Jesus cria, Jesus copia da cultura. A própria palavra igreja, Jesus não cria. Jesus pega do Império Romano, porque era uma palavra na boca do imperador. Quando o imperador queria falar com o povo, como se chamava isso? Eclesia, chamar para fora. Então, oralmente, ia se espalhando, dizendo, amanhã às 16 horas o imperador quer falar com o povo. Aí o povo saía para fora e se juntava à frente de sua autoridade maior. E o imperador ia ali e comunicava o que queria. Aí Jesus pega a palavra eclesia para dizer que, em cima dessa revelação, Pedro, eu fundamento a minha eclesia. Então, nesse método socrático, qual é a ferramenta? Responder perguntas estúpidas fazendo perguntas melhores ao invés de dar respostas fáceis. Mateus capítulo 21, os fariseus. Jesus, quem te deu? Com qual autoridade você opera esses sinais? Aí Jesus chateado, porque é uma pergunta rasa, e ele responde não respondendo, mas fazendo uma nova pergunta para fazer o cérebro funcionar. Porque depois da salvação é o maior presente que Deus te deu. É a funcionalidade do seu cérebro. O batismo de João é de Deus ou dos homens? E sai. E deixa o pessoal pensando. Se a gente falar que é de Deus, ele vai perguntar por que a gente não se submeteu a João. Se a gente falar que é dos homens, o povo vai ficar nervoso porque considera João Batista um profeta. Não sei. Aí Jesus diz, também eu não digo com que autoridade eu faço esses sinais. Aí você percebe que
É isso que nos torna medíocres. Jesus está falando com todos nós, mas não está falando com qualquer um de nós. Porque ele disse coisa preciosa como assim, ó, vede como ouvis. Veja como você ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é o nosso grande problema evangélico? A gente escuta, mas não ouve. Você quer um exemplo? Quando me atacam, vai dizer, ele é de esquerda. Ou, ele mandou fumar e beber, agora esse negócio de sexo. E eu, meu Deus, velho. Quando eu disse, velho, pra galera fumar e beber? Aí eu falei bem assim, olha, é a quebra de um dos 10 mandamentos, irmão. Levantar falso testemunho, tá quebrando um dos 10 mandamentos. O irmão foi lá, não quebrei não, tá aqui o trecho. Aí mandou o trecho para mim. Aí eu falei bem assim, irmão, é pior do que eu imaginava, não é possível que essa é a sua conclusão. Olha a fala, o trecho que tá lá. Jesus foi para a cruz do Calvário para morrer pelos teus pecados, para que tu meramente tivesse uma lista ridícula que tu chama de santidade, que é não ter tatuagem, não ter barba grande, não ouvir música do mundo, ouvir música gospel, não fumar, não beber. Isso não é santidade, velho. Foi o que eu disse. Aí o cara tá dizendo, ó, tá mandando fumar e beber. O que é que eu tô dizendo, animal? Tem cara sem Jesus num mundo que não fuma e não bebe e tá indo pro inferno, cara. Se Jesus foi pra cruz, velho, ser humilhado daquele jeito, maltratado daquele jeito, espancado daquele jeito, a crucificação é uma das maneiras mais bárbaras de se matar alguém, pra tu não fumar, velho. Pra tu não beber. Era só, cara, pagar um terapeuta pra você, era só levar você pro Alcoólicos Anônimos, cara. Deus não precisava maltratar o filho na cruz daquele jeito, pra você não fumar. Então, na lógica da pregação, que os caras não querem entender, eu falo, velho, não tem nada a ver com santidade, velho, não fumar, velho, é inteligência, pô. Quem fuma é burro, pô. Mas eu explico assim, ó, o que eu explico? Quem está fumando, eu digo, você é burro, que você está acabando com a sua saúde. Quem está dizendo aqui do outro extremo que quem fuma vai para o inferno, eu digo bem assim, pelo que mesmo o irmão está indo para o inferno? Porque está fumando. Primeiro ponto, não tem nenhum versículo dizendo não fumareis. Então eu não tenho base bíblica para dizer que é pecado. Não, mas tudo é lícito, nem tudo convém, ele está destruindo a saúde dele. Miss Universo. O argumento é a saúde. Vamos avaliar a sua? Pizza, refrigerante. A nossa ceia, velho, destrói a nossa saúde. Você sabia disso? A ceia, como nós celebramos hoje, se a gente for criterioso, é blasfema. Blasfema porque não se assemelha à ceia do primeiro século e blasfema porque ela nos prejudica. Por que nos prejudica? Porque a garrafinha do Del Valle, ela tem 10 vezes mais concentração de açúcar do que 2 litros de Coca-Cola. Não estou blefando, dá um Google quando aqui acabar. Aí o argumento para o irmão que fuma é a saúde. Não. Não. Seja homem, tenha outro. Porque você só pode argumentar que é a saúde se você cuida da sua. Então, eu não quero que você fume e eu não quero que você condene quem está fumando. O que eu quero? Que você seja santo, velho, no conceito da Bíblia de santidade. Que você seja pleno, velho, no conceito da Bíblia de plenitude. Acabou, velho. Porque se você julga que vai para o inferno quem fuma, você ocupou uma posição que não é sua. Porque a salvação pertence ao Senhor. E se você fuma, você desrespeita a sua longevidade, porque quanto mais tempo na terra, mais vida útil para a glória de Deus. Aí eu dou exemplos históricos, no contexto que o irmão levanta um falso testemunho contra mim. Se você está dizendo que a salvação é perdida por causa do cigarro, aí eu começo a falar quem fumava na história da igreja e as nossas referências. C.S. Lewis, Tolkien,
Hans Huckmacher, Franz Schaeffer, Charles Spurgeon. Lutero bebia, Calvino bebia e recebia parte do salário em barris de vinho. Deixa eu falar um trem para você que nós pastores temos medo de te falar. A maioria dos pastores toma uma na manha. E por que a gente não fala? Porque você é moleque. E não teria a responsabilidade que um pastor tem. O pastor está na manha, está em casa, está com a cremosa. O segundo grande pastor que me discipulou me levou para um almoço na casa dele para me colocar em prova, para ver se eu estava pronto para amadurecer. Aí quando eu entrei na casa dele, já começou a tocar um blues. E eu estava no auge do primeiro amor. E no primeiro amor você está com essa listinha de santidade ridícula. Entendeu? Não assisto novela, não assisto Big Brother, não fumo, não bebo. Aí eu entro na casa do pastor que está me ensinando toda quarta, velho. Sozinho, olha o zelo dele. Me levava e me ensinava a palavra. Velho, foi um momento lindo na minha vida. Aí eu entro na casa do cara, o cara, um blues tocando. Aí eu já... Aí tô ali almoçando daqui a pouco, aí ele para a esposa. Autorizando ela. Daqui a pouco ela vem e bota uma cerveja na mesa. Ele... Clac. E eu já assim, ó, cabeça zonza, querendo desmaiar. E almoçando comigo, ó. Aí acabou, Pai do Senhor, tal. E ele disse... Tá chocado ainda, né, filho? Ô, pastor, não quis dizer nada não, mas eu tô. Muito chocado. Eu fiz intencionalmente para amadurecer. Você vai ser um homem de Deus. Isso aqui não precisa ser público, isso aqui não precisa estar no outdoor. Hoje eu quis te ensinar responsabilidade. Coisa que o evangélico mediano não tem. O cara toca o álcool e termina com cocaína. O cara toca o álcool e bate o carro. O que é responsabilidade? Vamos lá. Vamos falar da divindade na nossa masculinidade? Vamos? Vamos? A Bíblia nem proíbe o álcool, para a gente começar uma conversa de gente grande. A Bíblia proíbe o quê? Embriaguez. Entre a Bíblia não proibir o embriagar, existe o quê? O que você não quer e o que nós pastores não ensinamos. Responsabilidade. Vamos falar de responsabilidade? Primeira delas, um cristão jamais administraria a liberdade dele num lugar inadequado. O que é um lugar inadequado? Um bar. É um lugar inadequado. Assim como eu julgo que um motel é um lugar inadequado para o seu matrimônio. Porque aconteceu todo tipo de perversão que a palavra do teu Deus condena naquela cama. E se tu ama a tua mulher, tu não colocaria o corpo da mulher que tu ama numa cama que teve pedofilia, suruba, homossexualidade, pederastia, perversões das mais variadas. Ah, mas tem no hotel e na pousada, mas a natureza do lugar corresponde à sua possibilidade de pecado e não pecado. Uai, tem estupro na igreja? Eu ajudei, como eu disse ontem, a prender 12 pastores. Que lugar a gente está seguro? Tem distorções em todos os lugares, mas a natureza do lugar não é essa. A igreja não foi feita para pessoas serem abusadas. Amém? A pousada também não. O hotel também não, mas o motel foi feito. Aqui eu pego você. Você passa meio-dia na frente de um motel. Tá lá os carros estacionados. Qual a possibilidade, 0 a 100, de seu marido e a esposa no motel meio-dia? 0. Ou seja, o motel existe para destruir o que você, homem de Deus, foi levantado para proteger. Família. Eu dou sempre o exemplo, fazer um ensaio fotográfico há uns 5 anos com a minha família, num posto abandonado do lado do motel. No meio do ensaio, 3 travestis, bum, sangrando com pertence na mão, estava dentro do motel com um programa, acho que saqueou, mataram o cara. Qual a possibilidade de você estar num resort, aqui no interior de São Paulo ou no Nordeste, e isso acontecer num hotel? 0, velho. Vou te dar o exemplo. Fui pregar em Goiânia,
melhor hotel de Goiânia, a igreja me colocou. Aleluia, a favela venceu, finalmente, né? Aí tô lá, levei meu filho. Quando eu chego no hotel, documento da criança. Putz, velho, esqueci. Aí o cara falou, lamento profundamente, não tem como se hospedar, não. Não deixou, velho. E eu fui dormir de favor e me deram uma cama de criança que minha canela ficou pra fora, mas fiquei feliz, tipo, glória a Deus, cara. Uma criança não entra num hotel sério. Mas isso não é verdade em todo motel. Então, por exemplo, olha a responsabilidade. Não, isso aqui eu celebro e não peco. Mas tem lugares e lugares para você fazer isso e com quem? Terceiro, celebrando ou amargurando? Então Réveillon, Natal, irmãos próximos, pastores chegados, aniversário de casamento. Qual o motivo? Para que você não incorra em Provérbios 31, quando o rei Lemuel escreve os conselhos da mãe, dizendo: entrega a bebida forte aos amargurados de espírito para que se esqueçam dos seus problemas. No hebraico, o texto original é: entregue o álcool para aqueles que são subjugados, vencidos. Ou seja, a Bíblia não proíbe, mas a Bíblia dá pistas de maturidade, dizendo: nunca se relacione com isso quando se sentir um derrotado. Fui traído, fui demitido, vou pro álcool. Vai se ferrar todo. Chesterton, teólogo católico, entendendo do Paranauê, disse: nunca beba por estar triste. Se for beber, só beba se estiver feliz. Acompanhado de pessoas sérias. Passou do limite? Não vai dirigir. Faça em casa, mano. Passou do limite? Caiu no seu sofá. Eu nunca tive, Deus me poupou disso. Não passa meio litro de álcool na minha corrente sanguínea por ano. Minha esposa já gosta. Aí quando a gente está em círculos seguros, pastores de confiança, por isso que eu estou falando, moço, a maioria dos pastores gosta de um goró com responsabilidade, tá? É porque a gente não fala porque tem medo da irresponsabilidade. Aí eu falo assim, não, dê pra Keila. E aí, pastor, vai uma? Eu falo, não, rapaz, eu acho bonito. O cara pega o vinho. Aí eu, deixa eu ver. Dá um suco aí. E minha esposa, aí eu falei, dê pra ela. Dê mais uma. Outra taça. Outra. Tem uns 40 dias, estava no Recife. Vamos comer um japonês ali, um restaurante japonês, e um casal de pastores amigos nossos. Aí o pastor pegou um vinho. Tome, Keila. Tome, Keila. Tome. Dê mais, moço. Daqui a pouco eu passo o trator nela lá em cima. Celebrar. Entre a Bíblia não proibir e o embriagar está a responsabilidade que não é nunca assumida. A isso se aplica em tudo, por isso nós somos um povo infantil. Porque a gente nunca é maduro em nada. Percebeu que o fraco na fé, que o evangélico argumenta, é invisível? Já percebeu? Não! Tem que ter cuidado com o fraco na fé. Me mostra esse bexiguento. Eu nunca vi o fraco da fé. Todo mundo argumenta do fraco na fé e eu nunca vi esse cara. E desconstruindo essa teoria. Ei, ok. Se é um fraco, é um fraco. Cuidamos do irmão. Mas, por exemplo, Jesus com o jovem rico. Queres ser perfeito? E a palavra ali, teleios, é queres chegar ao pleno enchimento de si mesmo? Tu obedece os mandamentos e tu é imaturo. Tu quer ser perfeito? Tu quer ser completo? Então ali Jesus está dizendo, ei, não, ser fraco é medíocre. O foco do evangelho é ser forte, não ser fraco. Paulo em Efésios, falando dos dons do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura de varão perfeito. O que nós pastores não ensinamos? O trilho da responsabilidade e da maturidade. Versículos no Antigo Testamento. Profetas maiores e menores, você vai achar versículos que falam: o profeta jamais colocará bebida forte em sua boca.
A mãe do rei Lemuel, Provérbios 31, aconselha: só viva para o álcool. Porque, por exemplo, ali está o álcool, está as mulheres. Provérbios 31 começa assim, ó: não entregue suas forças às mulheres, e nem aquelas que destroem reis. Aí a gente faz a hermenêutica para o álcool e não faz a hermenêutica para a mulher. Quem aqui desistiu de mulher? Nenhum de nós. E desistiu do álcool no mesmo texto. Então, percebe porque o evangélico é imaturo? Porque ele é seletivo nos escândalos. Isso aqui me escandaliza. Isso aqui não. Olha o fraco, olha não sei o quê. E a gente tem que ser fiel ao texto, porque santidade não nasce da experiência, santidade nasce da palavra. A palavra diz, a palavra fundamenta, a palavra deixa claro isso aqui. Quer um argumento bom para o cigarro? Uma mãe me deu um argumento bom para o cigarro. Disse: eu sempre fumei, sempre me deixou triste na presença do Senhor. E um belo dia, minha filhinha acabou de tomar banho, cheirosa, perfumada, cabelo perfumado. Quando eu peguei ela nos braços, que eu abracei, que eu cheirei ela, eu comecei a chorar. Por causa do cheiro que ela me oferecia e do cheiro que eu devolvia a ela. E nunca mais eu fumei. Isso é um argumento, pô. A saúde não é, porque você não é o Miss Universo. Isso é um ótimo argumento. Amor. Ei, você fuma, velho, além de se destruir, você não está amando quem te ama, velho. Sua esposa não merece, velho, um bigodão, velho, todo amarelado de cigarro, que você manda um café ainda por cima, velho. E você quer beijar os lábios dela. Coisa horrorosa, velho. Lá, quando a mãe do rei Lemuel alerta ele sobre o álcool, não é o objeto, é o resultado que a irresponsabilidade pode causar. Está lá no texto assim, ó: para que tu não te esqueças do direito, do aflito, do pobre e da viúva. Ou seja, beber, meu filho, é se distrair. Não se distraia, você é um homem de propósito. Esse é o argumento, pô. A Bíblia não proibiu. Ei, mas não vá não. Por quê? Lei, Antigo Testamento, profeta, não coloque bebida forte na boca. Mãe do rei Lemuel, fique alerta com o álcool. João Batista, Jesus diz: jamais colocará bebida forte na boca. Jesus, condenado de glutão e beberrão. Jesus transformou água em vinho como o primeiro milagre dele. E não vem com a conversa que era suco de uva. Assim, é muita malandragem hermenêutica. É vinho. Está lá na palavra que tinha um sommelier, que é o especialista em vinho. É vinho. Paulo a Timóteo: por causa das tuas constantes enfermidades estomacais, não beba só água, coloque um pouco de vinho. Paulo a Timóteo: ao escolher os diáconos, um dos atributos, que não seja dado a muito vinho. Não proibiu. Não seja dado a muito vinho. Abriu o precedente do consumo responsável. Quando você for escolher presbíteros, não seja dado ao vinho. Ou seja, conclusão de um ensino amplo. Quanto mais longe, mais distraído. Quanto mais perto, mais sóbrio. Eu hoje, por que eu preciso do álcool? Eu preciso estar posturado, me especializando num tiro de sniper. Não posso me distrair. Então, quanto mais você quer se aproximar, mais sóbrio você precisa estar. Menos distraído. Mas não cria a partir da experiência pessoal. Percebeu que o evangélico emocionado, quando o assunto é álcool, ele cria a partir da experiência? Não, é pecado porque o meu pai... Não, para por aí. Para por aqui. A doutrina nasce da palavra e não da experiência. Seu pai foi só um moleque, você é um moleque, seu avô foi um moleque, e não venha doutrinar o povo de Deus a partir da experiência da sua casa. O evangelho não tem nada a ver com isso. Então o pessoal quer botar na conta de Deus uma conta que é familiar. Não, porque o meu pai batia na minha mãe por causa... O que tem a ver? Então eu vou tirar toda a comida de circulação, fechar todos os mercados e restaurantes porque o irmão é glutão.
É a mesma coisa de dizer que o problema está numa arma de fogo. Cara, quando a gente quer matar, a gente mata com uma bicicleta, pô. A gente mata com uma caneta. Então o que a gente tem que ensinar, gente? Amadurecimento, responsabilidade, divindade na nossa masculinidade. Cara, se você é o portador da imagem e semelhança de Deus agora e Jesus está invisível, qual a parte visível de Jesus? Eu. Acabou, velho, acabou. Sua distração, seus vícios, sua molecagem, sua irresponsabilidade. Você é a parte visível de um Deus invisível. Acabou, pô. E por que eu fico gerando caraminholas, chamando essas caraminholas de doutrina? Se nada tem de doutrina. Se eu sou um homem redentivo, eu vou ser um homem naturalmente, organicamente santificado. Não é um conjunto de regras, mas uma atuação da palavra e do Espírito Santo em mim. Sei lá, hoje eu, 44 anos, fazendo o que eu faço, por que fumar? Pra quê? Qual a necessidade? Pra que beber? Pra que pornografia? Pra que outra mulher? Entende? Nada tem a ver com uma listinha ridícula. Tem a ver com eu me tornei um homem. Em Cristo Jesus eu sou um homem. Eu me tornei responsável, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo maior que eu mesmo. Então nós estamos chamando de santidade o que não é. Por isso nós sofremos falsificações. Me permita fazer essas ponderações com você. Porque não somos os homens que deveríamos ser à luz do Evangelho, a esquerda falsifica a partir das nossas omissões sociais. Tiago 1,27, cuide do órfão e da viúva. Mateus capítulo 24 diz, o proprietário da casa e do empreendimento viajou e deixou um servo responsável para dar alimento aos seus irmãos no tempo devido. Evangelho de Mateus capítulo 25, eu estava faminto, preso e nu, vocês cuidaram de mim, vocês não. Malaquias, vocês me roubam, como te roubamos? No dízimo, nas ofertas. E o tratado da lei é que parte dos dízimos e ofertas eram destinados ao quarteto da vulnerabilidade, pobre, órfão, estrangeiro e viúva. O livro de Deuteronômio no Antigo Testamento é o padrão social do reino de Deus, como o povo de Deus cuida de si mesmo e como o povo de Deus cuida do mundo. Uma das requisições que os 12 fizeram ao apóstolo Paulo: ensina os irmãos a se absterem das carnes sacrificadas aos ídolos e cuidar dos pobres, coisa que eu me empenhei diligentemente. Aí nós não fazemos isso. Aí a esquerda vem e falsifica nossas omissões. A igreja, a esquerda diz: o monopólio da bondade, inclusão, altruísmo, generosidade nos pertence. Falsificaram a justiça social por causa da omissão dos homens cristãos. Me permitem ir mais além. Porque você é santo fajuto, santo que não assiste Big Brother. O conservadorismo bolsonarista falsificou tua santidade, chamando a tua santidade de moralismo. Só botou umas frases de efeito que engana corações superficiais. Deus, pátria, família, Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí você, ai meu Deus, mito. Falsificou a tua santidade. Porque o evangelho não é moralista, ele é moral, mas ele não é moralista. Se o evangelho fosse moralista, o paraíso não teria sido inaugurado com um ladrão arrependido. Os bolsonaristas mandariam matar. E Jesus inaugura o paraíso com esse ladrão que se arrependeu. O evangelho não é baseado em meritocracia. É dom gratuito radicalmente. Se não tem estômago para isso, vai embora. O mais perverso dos homens, se arrepender e clamar o nome do Senhor, será salvo. Ninguém que estará no céu dirá eu mereço estar aqui. Ninguém que for para o inferno dirá eu não mereço estar aqui. Mas me permite ir além, porque você não é
verdadeiro adorador, que adora a Deus sem música, o gospel falsificou a adoração. Então hoje o povo de Deus é uma fraude. A ceia não é original, o louvor não é original, é gospel, caro e ruim. A santidade não é santidade, é moralismo conservador bolsonarista. E a justiça social não é justiça social, porque a esquerda roubou isso da igreja. Por isso, os 74 milhões de evangélicos sem muito efeito na estrutura de um país. Porque o que cantam não os transforma. Gente, se a santidade vem pela música que tu canta, por que tu não é santo, velho? Lutero disse que a música é o sermão cantado. Música é doutrina. Se tu canta certo, porque tua vida é errada. Aí a conclusão disso é, se não estão me ensinando uma santidade divina, uma masculinidade divina, uma masculinidade redentiva, uma masculinidade heróica, você vai ceder esses padrões mundanos de sexualidade. Eu fiz esse confronto uma vez ao meu irmão, há uns 10 anos atrás, quando ele, acho que eu vou me converter, acho que eu vou para a igreja, mas eu queria uma menina virgem lá, tem como? Eu falei, tu que passou a vida se alegrando que tirou virgindade de mulheres por aí? É o padrão, velho. Por exemplo, se esse é o padrão da tua santidade, o cara do mundo, morto espiritualmente, te cobra se te vê, usufrui a responsabilidade com responsabilidade. Por exemplo, você está num restaurante com a sua esposa comemorando aniversário de casamento. Pediu ali uma massa, pediu ali um T-bone ali, pediu um vinho. Aí o cara que é do teu trabalho, que não nasceu de novo, passa, te vê ali e diz, ué, mas tu não é crente? Velho, que fracasso, velho. Um cara que não nasceu de novo quer ensinar um crente a ser crente. Porque a igreja falou para a sociedade que o que é ser crente? Não fumar, não beber, não assistir novela, não assistir Big Brother e ouvir música ruim, que é a música gospel. Que é o pior tipo de música secular que existe. Eu, Anderson, não escuto música secular, por isso não escuto música gospel. Até porque louvor a Deus não é música. O primeiro instrumento e o primeiro músico apareceu na Bíblia só em Gênesis 28. Não se atrela a Adão, no mundo perfeito, o louvar cantando. Foi incrementado a música como louvor, mas o louvor a Deus, biblicamente, sempre foi o quê? Obediência e sacrifício. Nunca foi música. É por isso que a gente está uma fraude, porque a gente está chamando louvor de música. A.W. Tozer, um profeta do caos do século passado, disse, crentes não mentem, eles vão para a igreja e cantam. O momento que você louva é o momento que você mais mente. Como que a gente vai ser um povo santo se a gente está defraudando a nossa relação com Deus, mentindo, velho? Santo, altíssimo, sou teu, te pertenço, me renderei, farei, entregarei, sou teu, abro mão de tudo. Aí sai do culto para bater punheta. Aí sai do culto para agredir a esposa. Aí sai do culto, velho, para defraudar o mundo, velho. Então o que você fez no louvor? Mentiu. E o próprio Tozer disse, adoração não é a música que você canta. Adoração é a vida que você vive quando a música para de tocar. Aleluia, a gente pode ter um estilo de vida divino, musicado. É bom, né? Oh, glória, aleluia, é bom ir com a música na jornada. Mas isso não é adoração, adoração é a vida. Adoração é o caráter. Adoração são as escolhas. Adoração é o comportamento. Por exemplo,
Um surdo mudo não é adorador? Grande é o Senhor, irmão. Não consegue. Não sendo capacitista, mas e agora? Mas ele pode ser um bom marido. Aqui, ó, sinais com a esposa, cremosando com ela, atitude, postura, bom trabalhador. Então, o louvor não está atrelado ao que se canta, mas ao que se vive. Pô, pastor, mas você pega pesado. Como assim? O gospel é a pior música secular. Velho, você não percebeu, velho, mas isso é secularismo. Ó, Fernandinho, acho que está chateado comigo. Já ministramos juntos. A igreja que nos levou nos Estados Unidos está chateada. Porque assim, ó, é isso que os pastores não querem, velho. Por que o pastor quer você infantil? Porque se você amadurecer, você faz perguntas, pô. E pergunta deixa todo mundo triste se os caras não querem dar respostas. Conhece os projetos que eu lidero? Sim ou não? Velho, você não sabe quantos suicídios de mãe de autista a gente já evitou. A nossa voluntária essa semana, gravando lá com a Keila, ela sentou assim um momento de comunhão que a gente teve e ela começou a chorar dizendo, se não fosse o pastor Anderson, machonaria a casa do John John, eu já teria tirado a minha vida. Aí a gente assim, ó, querendo desistir todo dia, né? Pastor, pensa em desistir? Toda hora. Mas eu falo bem assim, não posso, velho. Olha aí, mano. Então, pregar nos Estados Unidos. Tô lá na igreja, preguei 8 horas para a igreja. Que é o nosso dever. Quer você honre ou não, é o dever de um ministro do evangelho, né? Então comecei de manhã, preguei aos homens, aos casais, preguei à igreja, fiz o trabalho no ensino que eleva o nível de uma igreja local. Você toca áreas específicas, você eleva o padrão, ok? A igreja me deu $800 de oferta. Na época o dólar estava R$5, 4 mil. É uma boa oferta. Mas eu vou ter que fracionar isso entre os meus 4 filhos e esposa e 487 autistas órfãos que eu cuido, 96 vítimas de crime sexual que eu atendi, os gastos que eu tive para conseguir colocar 12 pastores abusadores na cadeia, eu tenho que dividir com todo mundo. Aí a mesma igreja levou o nosso irmão Fernandinho para louvar 1 hora. Deram $23 mil. Mais de R$130 mil na época. Para cantar. Sem nenhum objetivo futuro, da edificação do corpo ou do cuidado dos vulneráveis. Então percebe que os evangélicos têm total capacidade de investir no que é banal, sem a capacidade de investir no que é fundamental? Ô, Anderson, você não pode falar um trem desse. Pô, mas é verdade, pô, não é? Acabou, não estou frustrado pelo valor de um do outro. Eu estou frustrado o seguinte, do tipo assim, ó, velho, se você não pagar, não tem louvor. O que é isso? Secularismo, pô. Ah, mas você gosta de Metallica, você foi no show dos caras, porque é honesto, é entretenimento. Se o gospel fosse entretenimento, seria honesto, porque eu preciso de entretenimento. Por exemplo, a banda Resgate já deixou claro, eu não sou louvor. Eu sou uma banda de rock, de confissão cristã. O que é isso? Entretenimento. Eu vou fazer uma festa junina, fora de época, agora em agosto, e estou levando bandas para quê? Entreter. Não é para evangelizar, não é culto, é o quê? A gente ser feliz, a gente merece como povo de Deus. Festa junina, crentão, um milho, um trem, dançar um forró gospel com a cremosa, shot santo vai tocar, umas bandas de rock and roll cristão vão tocar, pra gente se divertir. Seria honesto. Olha, tem uma banda gospel cobra 10 mil, mas não é louvor. É confessional, mas não é louvor. Entende? Se o Fernandinho diz que é louvor, é secularismo. Porque assim como você não me paga para pregar, você não pode pagar alguém para louvar.
Se pagou, não é. Deixou de ser, desconfigurou. Você honra, você oferta, você não cobra. Então levei uma banda certa vez para tocar no evento meu. O cara no aeroporto ligou para minha equipe dizendo, estamos no aeroporto, se não botar a oferta tanto agora na conta, a gente não sobe na aeronave. Aí eu falei, manda esses filhos de Kenga voltar para casa. Não precisa vir não. Não, pastor, como que a gente vai explicar? Rapaz, você é doido. Eu acabei de sair do Rio de Janeiro, do Jardim Gramacho, uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Pela primeira vez na minha vida, vi um garoto de 10 anos em cima de uma moto com um fuzil aqui, ó. Quando falaram, tem um pastor na comunidade, diante de Deus, uma fila. Daqui onde eu estou até a câmera ali, ó, uma fila de traficante, criminoso, homem, mulher, criança, sabe para quê? Com uma reverência, cabeça baixa. Ô pastor, sua bênção. Ô pastor, ore por mim. Deus me proteger, Deus me tirar dessa vida. Aí eu venho para a igreja, para um vagabundo que diz ser ministro de louvor, dizer, se você não botar a oferta na minha conta agora, eu não subo na aeronave. E disse, sabe o quê? Se não pagar, eu vou botar no jurídico da banda para processar o pastor. Meu irmão, eu virei um Zé Telo. Eu falei, filho de égua, velho. Eu falei bem assim, ó, eu vou fazer essa oferta porque eu sou um homem de caráter. E eu me comprometi. Vou fazer. Mas eu queria não fazer. Porque eu queria saber o que é o seu jurídico. Olha que nível de secular. É mais honesto o Renato Russo cantando. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí essa mesma crentalhada diz, mas ele é gay. Aí o gay tá cantando certo e o crente tá cantando errado. Eu queria saber o que é o teu jurídico. Eu queria ir para uma audiência. Ao juiz assim, pois não, do que se trata? Eu falei, essa banda aqui me processou cobrando por um produto que não existe. E se não existe, não tinha motivo desse processo. Aí o juiz, que produto é esse? O louvor a Deus. Ele disse que eu não paguei ele para louvar a Deus. Você vê a que nível nós chegamos? Mas é disso que a gente gosta, velho. Se prega sobre cruz, a gente não quer. Se prega bênção, promessa, a gente, oh, glória, aleluia e tal, entende? Aí tem um gay cantando que eu tenho que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí eu venho para a igreja para me tornar melhor e a música é de vingança. Aquele que te viu na prova e não te ajudou, vai te ver no palco e vai se arrepender. Aí eu falo bem assim, eu já sou maligno sozinho, velho. Entendeu? Eu já odeio com muita facilidade. Eu mato com facilidade, eu roubo, eu minto, eu adultero, eu sou horroroso, eu sou horrível. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero ir para a casa do Senhor para me tornar melhor do que eu sou, porque eu não sou. Aí eu entro na casa do Senhor, aí estão cantando uma música de vingança. Eu falei, oxi. Aí no carro eu vim cantando um gay dizendo, não, tem que amar. Como a gente vai amadurecer desse jeito? Isso é música secular, velho. Os padres estão tudo atrás de mim, porque teve uma fala minha que eu falei assim, ó, nossa irmã Aline Barros, a prefeitura contrato para louvar Deus ali no evento, 220 mil reais. Frei Gilson, católico aí que está explodido aí entre os conservadores. Acho que mesma cidade, mesmo evento. Quanto o padre cobrou para pregar? Quanto? Nada. Tudo que você puder me dar, eu recebo de bom grado e entregaria à comunidade. Me entregue quanto você puder, quanto você quiser, mas eu entregarei tudo,
A igreja, entregarei tudo ao pobre, ao órfão e à viúva. Como eu vou defender o meu povo nesse nível? E o que isso tem a ver com masculinidade? Porque todas essas disfunções vão tocar na capacidade de você ser ou não um homem. Você quer um exemplo? Um pastor em Minas Gerais me levou. Legendário ele, o evento não era do Legendários. 600 homens colocou no evento. Foi maravilhoso o evento. Aí voltei para casa. Aí ele me fez uma oferta de 400 e poucos reais. Nunca é o valor, tá? Aqui eu estou falando de coisas no fundamento. Não estou falando de coisas na superfície. Aí o pastor falou-me assim, não, se não foi satisfatório, que o pastor fale para mim, que eu vou falar para os meus homens aqui para a gente tomar alguma providência. Mas se foi satisfatório, me avise. Aí eu coloquei os vídeos que eu coloquei ontem, os autistas, os vulneráveis e por aí vai. Aí, cara, eu falei assim, mano, é desgastante ter esse tipo de conversa tão óbvia, né? Eu falei, pastorzão, a tua alegria dentro do carro é que é um legendário, tu subiu e tu vai fazer teus homens subirem. Olha que loucura. Tu coloca 600 homens num evento e tu pergunta para um servo de Deus entregue ao quarteto da vulnerabilidade se 500 reais é uma oferta suficiente, se 500 reais não chega nem perto da inscrição que tu pagou pro legendário, velho, que é de 1.500 para cima. Tipo assim, ó, se eu tiver esse tipo de conversa, vai ser muita desonrosa para ti, para mim, pro reino. Tipo assim, ó, deixa quieto, vira a página, segue tua vida, eu sigo a minha, nada aconteceu. Entende? Tipo assim, ó, ô louco, velho. Como a gente vai ser maduro? Como que a gente vai amadurecer, velho? Olha o nível, velho, de raciocínio, entende? Porque, por exemplo, não, ó, se não foi satisfatório os 500, me avisa que eu vou falar para os meus homens aqui. Ei, pastorzão, tu não tem homem não, velho. Porque se tivesse, já estava feito. Agora eu vou ter que me humilhar vocês para que vocês tomem providências? Não. Por exemplo, olha a diferença. Preguei no sertão nordestino, minha terra, Maceió, interior de Alagoas e tal. Cheguei lá, a alegria de me receber, o constrangimento, sabe? Tipo assim, ô louco, velho, o pastor famoso veio mesmo, mano, no ó do Borogodó de Alagoas, entendeu? Quando eu cheguei lá, eu fiquei com vergonha. Eu aceitei a oferta porque a oferta nunca é necessidade, ela é um princípio. Deus não precisa, mas Deus requer de você. Então, a oferta eu recebi, mas deixei todos os meus livros lá. Falou, eu me recuso. Eu quero que os livros fiquem, a igreja venda e ajuda aí a reformar o que precisa ser reformado. Mas a vozinha ali, ó, pastor, eu não tenho nada, mas eu fiquei sabendo que o senhor é aqui de Alagoas. Eu trouxe uma honra aqui para o senhor. Uma caixeira com charque. E um cafezinho. Eu falei, aleluia. Quando é honra, já está feito. Você não precisa se humilhar. Se você tem que pedir amor, não é amor. Se você tiver que pedir honra, não é honra. O amor é uma atitude antecedida. A honra é uma atitude antecedida. Ah, pastor, vê aí se foi satisfatório, porque se não foi eu vou falar. Não. Tchau. Deixa quieto. O que é honra? Davi, o pai, o rei, o pastor. Que saudade daquela água, daquele poço, daquela cidade. Aí os caras que foram transformados por esse mesmo líder, pai, pastor, profeta, rei, sacerdote, diz, ele não precisa falar não, né? Não, bora. E entra no campo filisteu, vai buscar água, vem e diz, pastor, obrigado por tudo. E o pastor, você é louco, mano. Vocês correram risco de vida. Aí pega, entende?
Assim, ó, o que eu estou dizendo não é sobre mim, velho, mas o reino só funciona com a masculinidade divina. Os caras querem honrar quem pagou o preço, correm risco de vida para praticarem essa honra. Quando o verdadeiro líder recebe a honra, ele não recebe porque ele entrega a Deus. Mas o reino está funcionando para esses homens, o reino está funcionando para esse líder, e o reino vai funcionar para o povo, porque o povo está sendo protegido por esse tipo de homem. Que não é menino, que não é manobrado, que é você só é um homem quando a sua atitude é antecipada. Se eu tiver que te convencer, pro óbvio, você ainda é menino. Um homem tem uma atitude antecedida, um homem tem um código, um homem tem um protocolo. Um exemplo, se você decidir não trair sua esposa, você já está numa vantagem de 10 passos à frente do pecado. Sem essa decisão, quando o pecado se colocar à frente, fica mais difícil. Agora, se eu falar, eu não quero trair aquele, eu não vou trair aquele, eu não tenho controle disso, eu posso trair. Mas existe a possibilidade de eu não trair porque eu já decidi. E porque eu decidi, eu consigo antever o problema. Olha, aquilo ali eu sou fraco. Aquela mulher ali tá dando bobeira. Aí eu vou saindo, vou me esquivando. Vou confessando. Igual, não sei se você me ouviu. Fui pra academia, um período ali, uma semana que não estava muito bem, eu e Keila. Aí tô lá, treinando. Quando eu vou andando, aí eu vejo uma mulher paniquete vindo. Eu falei... Será? Não, deixa eu seguir ela. Oi, bom dia. Aí, coração, ó. Bom dia. Bom dia. E daquele jeitão, né, velho? Que você sabe, nas academias assim, que você tem que baixar o boné pra não pecar, fazer sua série, olhar pro nada. Eu falo, misericórdia. Aí ela, você é dono da moto bonita lá na frente da academia, que tem o símbolo do autismo? Aí eu, sou. Sou. Ah, eu sou mãe de autista, que legal, lá. Eu conversando com ela, explico. Ah, a gente tem um projeto que cuida de mãe de autistas. Aí, sem rodeio nenhum, ela riu e disse, nossa, então é você que vai cuidar de mim? É o coração. Aí, graças a Deus, a minha cunhada é personal trainer na academia. Aí ela entrou no meio assim, ó, bom dia. Empurrou eu para lá, mulher para cá, e o coração, ó. Porque mulheres traem mais quando não são amadas e abandonadas sexualmente. Homens traem mais quando estão essa crise de suposta desonra no casamento. Fica vulnerável, aí as mulheres no mundo vêm reconhecendo que a esposa não reconhece. Aí vai deixando o homem vulnerável. Aí eu chego em casa, mesmo não estava numa semana aleluiado com aquela, e digo, olha, antes que sua irmã chegue, já vamos aí, ó. Ora por mim, na academia aconteceu isso. Acabou. A mulher não reclama que o marido é calado? Reclama. Então, para que o casamento seja pleno, então tome. Tá pronta para ouvir? Tô. Então ora por mim aí. Ó. A mulher com a bunda gigante, tal, mãe de autista ainda. Aí ela, então vamos orar. Então fica muito mais fácil porque eu já decidi, eu não quero administrar dor nos meus filhos. Imagina, cara, rodei o mundo pregando, escrevi livros, então imagina, eu não quero, pô. O tesão quer, Adão quer, mas eu não quero ter que passar por isso, pô. Eu não quero que Jesus, a fama de Jesus tenha que passar por isso. Eu não quero que os meus filhos tenham que passar por isso. Então, por exemplo, falando de responsabilidade, os pastores não estão ensinando que Jesus não proibiu você olhar para uma mulher. Jesus proibiu você de olhar para uma mulher com desejo impróprio. O que é isso? Responsabilidade. Consegue olhar sem ser tentado? Sim. Nossa, que mulher bonita. Ponto. Morreu ali. Se não consegue, velho, vai-se embora, pô. Mas o texto não está dizendo que você não olha para a mulher. O texto está dizendo que você não olha com desejo impróprio. Olha que coisa interessante. Não proibiu. Agora, como você vai reagir ao reconhecer a beleza feminina? Como não proibiu o que eu citei aqui. Mas como você vai se relacionar com aquilo que o Senhor não proibiu? Porque é aqui que está o fundamento da verdadeira santidade masculina. O que Deus não proibiu, o que Deus não pediu, mas voluntariamente você acha que tem que entregar.
Deus não proibiu isso, mas eu entrego ao Senhor. A Bíblia não pediu isso, mas eu entrego ao Senhor. Isso é uma verdadeira santidade. Você quer uma verdade sobre nossos pastores? Muitas mulheres querem se relacionar com pastores hoje, mas amanhã também elas estarão quebradas e arrependidas, porque ao mesmo tempo que queriam, não queriam. Elas queriam na carne, mas não queriam no espírito, porque também elas estão carentes de um modelo público espiritual de masculinidade. E quando o pastor cedeu, ele quebrou esse padrão de expectativa na vida dela, na vida da igreja e na vida da sociedade. Feita a introdução, Isaías 54. Porque você não pode ser um red pill, mas um homem divinamente inspirado, divinamente representativo. Porque esse é o padrão do teu Deus. Israel é a mulher rebelde, rodada, usada, abandonada, recasada, com filhos, mãe solteira do Antigo Testamento. E Deus cura Israel com um abraço gracioso. A igreja é a mulher rodada, solteira, com filhos, abandonada, que o abraço de Jesus Cristo cura suas feridas e rebeliões. Como você pode ser um evangélico red pill e não um homem redentivo? Sendo que o teu Deus e o teu Cristo lidaram e lidam com mulheres rodadas e rebeldes. Olha o que diz Isaías 54, verso 1. Cante, ó mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde você mora. Construa mais um cômodo. Aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será mais envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da tua viuvez, pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. No ímpeto de fúria, escondi meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Se esse é o teu Deus, como que tu é red pill? Se o teu Deus é um Redentor, como tu é um crente red pill? Se o teu Deus cura mulheres feridas, como que tu é um cristão red pill? Já me ouviu falar sobre quem é o homem mais importante do Novo Testamento? Aí você, Jesus, não vale, ele é Deus. Apóstolo Paulo, não. O homem mais importante do Novo Testamento é São José, o padrasto da humanidade de Deus. Você só vai ser homem quando você chegar ao nível de resolver problemas que não são seus. Quem quer salvar o mundo, José ou Deus? Deus. José não tem nada a ver com isso. Era um rapaz novo, noivo, de uma noiva que diz que miraculosamente está grávida pelo Espírito Santo. Quem ia acreditar nisso, varão? Quem ia acreditar nisso, varão?
Mas vamos lá, o anjo apareceu a Maria literalmente. E ela disse, eis-me aqui. Mas não apareceu fisicamente para José, apareceu num sonho. E ele acordou do sonho e disse, amém. Num sonho. E você dando dor de cabeça ao Senhor. Num sonho. Um homem foi convencido do que deveria fazer. Então qual a diferença do macho para o homem? O homem assume responsabilidades de problemas que eles não iniciaram. O problema da redenção do mundo é um problema de Deus. Mas José disse, como Maria disse, eis-me aqui. O problema do órfão não é seu. O problema da viúva não é seu. O problema da igreja não é seu. Você é homem ou é menino? Porque um homem vai dizer, ok, não é meu problema, mas eu quero assumir a responsabilidade como se fosse. Jesus fez isso por nós. O pecado não é dele, é da igreja, é da noiva dele, mas ele diz, agora se trata comigo. Ninguém cobra ela de nada. Quer falar do débito da minha esposa? Quero. Trata comigo agora. O mais engraçado é que nesse conceito de submissão, o homem quer a submissão, mas ele não quer a semelhança com Jesus Cristo. A lógica de Paulo em Efésios 5, quando fala de Jesus e a igreja, o homem, a mulher e o casamento, Paulo diz que a igreja está submissa a Jesus, mas é Jesus. Aí os homens, no texto de Efésios 5, querem a submissão da mulher, mas não querem a imagem e a semelhança de Jesus. Porque um homem evangélico comum acha que submissão é mandar. Mas o homem evangélico maduro sabe que a submissão é um auxílio à missão que ele já assumiu. Então não é mandar na mulher, é submeter a Cristo. Por quê? Vamos lá, tá? Se eu estivesse falando com a tua mulher nessa manhã, eu diria a ela, você só deve se submeter a um homem que se submeteu a Cristo. Duas hipóteses. Você não é crente. 1 Pedro. Que o marido seja salvo sem palavra alguma, só através do procedimento da sua mulher. Se você não é nascido de novo. A segunda é, se você diz que você nasceu de novo e você não se submete a Cristo e quer uma esposa submissa, eu, se fosse seu pastor, diria a ela, não se submeta. Porque a submissão é auxiliar uma missão que ele já está empenhado. É a mesma verdade de Provérbios. Educar ou criar a criança no caminho que se deve andar. Então há uma grande diferença entre apontar o caminho e convocar ao caminho. Está lá no caminho e não o caminho. O caminho você está apontando. No caminho você está pedindo que o filho siga a escolha que você já tomou. Então não peça submissão se não tiver missão. Não peça submissão se não tiver identidade no reino. Não peça submissão se você não sabe para onde você está indo. Então a primeira coisa a se pedir não é submissão, é misericórdia do Senhor pela tua vida. Senhor, tem compaixão de mim. Começar por aí. Não tem nada a ver com a esposa. O problema que você está tendo com a esposa, na verdade, é a quebra do seu altar pessoal. Se você quebra com Deus, você quebra com ela. Se você restaura com Deus, você restaura com ela. Então o problema não está no teu casamento, o problema está na tua rebelião contra o teu Deus. O teu problema é a tua rebelião contra a palavra do teu Deus. O teu problema é a tua rebelião contra a igreja do teu Deus. O teu problema é a tua rebelião contra a santidade do teu Deus. O teu problema não é a tua mulher. O teu problema não é o Lula, nem o Bolsonaro, nem a economia, nem o mundo. O teu problema é a tua insubmissão. O teu problema é a tua rebelião. O teu problema é a tua obstinação. Ai, minha mulher, todo homem tem a mulher que merece. Porque você não é um menino, você é um homem. E o homem é um construtor. Vamos falar da divindade na masculinidade? Quando você entende isso, você é o quê? Um construtor. Então você está construindo o mundo que você merece.
Você está construindo o mundo no qual você habita. Você está construindo suas relações. Você está construindo o seu matrimônio. Você está construindo sua paternidade. Você está construindo o seu patrimônio. Vamos lá de algo que eu esqueci de comunicar a você. O matrimônio é para a mulher. Quando você vai na etimologia da palavra, matrimônio é algo semelhante a. O matrimônio é como se fosse um reino feminino. Quem precisa do matrimônio? A mulher. Porque o matrimônio sinaliza a segurança jurídica, doméstica, que a mulher tem. Ela sabe que ela está segura e protegida. Então, o matrimônio é da mulher. Mas junto com o matrimônio tem o patrimônio, que é o reino do homem. Mas não pense patrimônio como dinheiro. Vai estudar a etimologia das palavras. Patrimônio procede da palavra latina pater. E da palavra latina pater procede o patrimônio, a paternidade, a pátria. Então, o que é ser um homem? Chegar ao nível, depois do matrimônio com a mulher, onde o reino feminino vai lançar o fundamento para a construção do reino masculino. A mulher dá estabilidade doméstica no matrimônio. E a partir dessa segurança que a mulher tem, o homem tem, essa mulher sábia, que edifica o lar, lembra de Provérbios? Dá ao homem segurança de construir o patrimônio. Aí ele vai construir agora a paternidade, ele vai construir o patrimônio e ele vai construir a pátria. O modelo nacional que a comunidade humana ao redor dele vai replicar. O mundo olha para esse homem que é marido, pai e produtor financeiro, moral e espiritual daquele contexto e imita, replica. Então nós temos o mundo que nós merecemos. Lembra de Gênesis 3? Maldita será a terra por tua causa. Então o mal do mundo é um mal produzido pelo masculino. O oposto também é verdadeiro. Porque essa foi a pronúncia de uma maldição. Tudo que não funcionará no mundo procederá do masculino. Mas meu filho foi para a cruz para o oposto também ser verdadeiro. A bênção do mundo pode ser originária na sua masculinidade quando você entender a divindade dela. Pastor, mas a minha esposa não tem um livre-arbítrio? Como assim eu tenho uma mulher que eu mereço? Bíblia, irmão. Tudo se resolve com Bíblia e aquilo que eu ensinei ontem. Mateus capítulo 19. No princípio não era assim. Então quando você devolve a sua mente a um pensamento fundamental, no princípio, isso te ajuda a ser o homem que você deveria ser. E você vira esse agricultor, esse guardião e esse agricultor, Gênesis 2, 14 e 15. Tudo que você plantar vai nascer, bom ou mal. Tudo que o homem fizer no pessoal vai acontecer no coletivo. Quanto tempo demora, não sei, mas vai. Aí Efésios 5, a partir do verso 21, sujeitem-se uns aos outros pelo temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Ponto. Aí os homens medianos amam esse verso. Mas o capítulo não tem só um verso, a Bíblia não é feita de um livro apenas. O texto continua e diz: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Então olha só, porque a mulher é submissa a você, como a igreja é submissa a Cristo? Porque está aqui, Jesus é o salvador da igreja, o cabeça é o salvador do corpo. Então a função da sua esposa se submeter a você, porque a sua masculinidade é divinamente heróica. O cabeça salva o corpo. Então se você não é um marido salvador, o que você está cobrando mesmo? Mas continua. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. 3 versos para as mulheres. Aí olha a lapada comendo solta agora para nós homens. A partir do 25, que os caras apagam da Bíblia. Eles gostam desse da submissão, mas eles não gostam esse aqui da autorresponsabilização. Maridos, ame cada um sua esposa como Cristo amou a igreja, ponto.
Como Cristo amou a igreja? Morrendo. Ou seja, marido bom é marido morto. O cara compra um carro e a esposa implora roupa íntima, implora absorvente. O cara abandona a esposa quando prospera porque o corpo está desgastado, mas ele compra uma moto, mas não paga uma cirurgia plástica, não paga um silicone. Não sei se você conhece de mulher, mas pelo parto, o assoalho pélvico, que é toda essa estrutura nessa região pélvica da mulher, ele desaba, relaxa. Então a mulher incapacita tanto de ter a vagina mais estreita, até para te dar mais prazer, assim como impossibilita ela ter orgasmos, porque o orgasmo depende de contração muscular na região pélvica. Mas existe uma cirurgia que o cirurgião, ali no períneo feminino, consegue fazer com que a mulher tenha ali, agora, uma devolução de sua capacidade no assoalho pélvico. Mas você não é um marido redentivo, você não está nem aí, porque para você sexo é penetrar. Tá nem aí, eu tô aqui para usar as coisas e não para redimir as coisas. Aí o cara prospera e abandona a mulher da mocidade achando que vai entrar no céu, velho. Então percebe que a igreja está nos ensinando a vir para o culto para acessar os atributos de Deus e não as virtudes de Deus. A gente vem para a igreja para receber uma cura, a gente vem para uma igreja para receber uma palavra profética. O que é isso? Querer vir acessar um atributo, fazer um saque. Isso é lícito e existe. Mas a gente não está ensinando você vir para a igreja para acessar as virtudes. Não, eu quero ser melhor, quero ser mais amável, quero ser mais fiel, quero ser mais íntegro, quero ser um bom esposo, um bom amante. Meu pastor, velho, eu tive uma boa escola, ele ensinava isso aqui, ensinava sexo, era culto da família 19 horas num domingo. Os pais emocionados que não gostavam, o pastor falou, então vai embora, irmão, aleluia. Coçava o bigodão dizendo, é aqui, coluna e baluarte. Lembra de Paulo a Timóteo? Para que aprendam a se importar na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Não é na pornografia, não é no Fantástico, não é na Globo, não é no Big Brother. É aqui, irmão, aleluia. E ó o bigodão do meu pastor. Dá inveja no Silas, naquele bigodão que o pastor Silas tem. Aleluia. Domingão assim, ó. Aleluia. Então você está vivão, sem cuidar da sua esposa, e quer uma esposa florescente, um jardim radiante. Entende? Você quer chegar do trabalho e ela, uau, cheirosa, cremosa, esperando o gatão dela. Não vai, pô, ela está acabada, pô. Então você não é um marido Cristo, você não é um marido redentivo. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Você entrega a vida pela esposa? Não responda. A fim de... Ou seja, quando você morre e quando você entrega a vida pela mulher, você passa a torná-la para si mesmo. Ela começa a reagir, ela começa a ser outra mulher. Por isso você tem a mulher que você merece, porque você está semeando a atitude que você está colhendo. Se você planta vento, colhe tempestade, não é isso aí? Então se está plantando errado na esposa, ela vai devolver errado. Então ela é insubmissa, talvez, porque você não é crucificado. E a insubmissão dela, por incrível que pareça, pode ser um pedido de ajuda, dizendo, ei, seja homem, me lidere. Porque às vezes tem umas mulheres que gostam de um trem mais quente na cama. Porque na vida o marido é... Aí lá na cama ela vai e tal, ela gosta de um trem mais brutal, para tentar dizer bem assim, me lidera, bestalhado. Eu quero ser conduzida, eu quero ser liderada. Puxa aqui meu cabelo, me chama de safada, bate aqui no meu bumbum. E ele, ai! Aí ela, vai, e ele, quase chorando ele.
É uma maneira de dizer, me lidera, bestalhado. Cuida de mim, me guia, pega o volante, sai do banco do passageiro, pega o volante. A fim de torná-la. Então, olha o que Cristo fez com a esposa rebelde. E você tem que imitar o seu Senhor. A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. O que você fala para sua esposa? O que você fala sobre ela? O que você fala para ela? Você eleva a estima dela, você diminui, você ofende, você xinga, você deprecia. Nossa, tá gorda, hein? Mas aquele corpo, seu animal, te deu prazer e filhos. Respeite sua esposa. Ah, você tá com estria. Resultado do desgaste do corpo que te deu prazer e filhos, seu abestalhado. Como você vai inspirar a sua esposa a estar apaixonada por você, você falando esse tipo de agressividade e bobagem para ela? Uma irmã ontem na caixinha do meu Instagram, meu marido falou que eu tenho um seio pequeno e me ofende por causa disso. Cara, o que a esposa pode fazer? Cara, Deus deu o seio pequeno a ela. Tá ofendido? Paga, velho. Vende o teu rim, vende o teu carro, vende, sabe? Teu pulmão e paga um silicone, cara. Ela não pode... Olha o nível de maldade de um cara evangélico. A esposa pode fazer o quê? Se veio com seio pequeno? Nada, velho. Ela não tem poder de mudar, velho. Mas o cara vai ali, ó, humilhando a esposa por algo que a esposa não tem controle de resolver. E esse cara, bem provavelmente, quer uma esposa submissa, cara. Como, velho? Se tudo que você fala prejudica a sua esposa mentalmente, emocionalmente, fisicamente, cara. Você insulta, deprecia, mas no final da noite você quer usá-la como depósito de esperma. Cara, você não é um cristão, cara, se você estiver fazendo um negócio desse. Você tem que se arrepender, cara. Cara, se você não viu, pesquise depois. É comprovado que quando a gente fala com flores no jardim, as flores reagem florescendo ainda mais, cara. Sua esposa é um jardim, é resultado do que você fala sobre ela. Nós seremos a noiva perfeita, porque o Senhor fala perfeitamente conosco, cara. Olha só, tá aqui, ó, purificando-a ao lavá-la com o poder da palavra, velho. O que você comunica pela sua esposa suja ela ou purifica ela, varão. Óbvio que os corpos se desgastam, mas olhe com honra para o desgaste da sua esposa. Olhe para aquele corpo e diga, louvado seja o nome do Senhor, a gente está há 30 anos juntos, como vai ser o mesmo corpo? 30 anos depois, filhos, desgaste. Cicatriz de guerra, varão. Mas eu sempre peço aos caras assim, ó, vamos fazer o exercício oposto? Quer abandonar a esposa porque o corpo desgastou. Disse o Brad Pitt gospel. Faça o seguinte teste. Sempre recomendo aos caras. Compre um espelho de corpo todo, se não tiver na sua casa, e coloque no seu quarto, bem do lado da cama. E a próxima vez que vocês namorarem, ligue a luz. Se veja, varão. Se veja, veja seu corpo, ridículo como ele é, e entenda o que é um matrimônio. Sua esposa te ama, varão. Ela suporta você. Se veja transando. O calango malcriado que você é. Que é assim, ó, a gente tá novinho, namorando, é assim, ó, ombro assim. Casou, vai progressivamente, né? Aqui, ó. Principalmente nossos pastores, o magrinho falso, borozinho, barriguinha. Liga a luz e bota o espelho pra você falar, mas assim, que desgraça. A minha esposa me ama. Que desgraça, velho. Como eu sou feio, velho. Liga a luz, varão. Para de reclamar da sua esposa, se veja. Você entender que ela também tá pagando um preço brutal. Olhando para você e não vendo seu corpo. John Piper diz, uma bela mulher não é um corpo, é uma pessoa. Matrimônio, ninguém se casou por causa de dinheiro e corpos, mas caráter
e submissão a Deus. Isso é mais importante. Corpos se resolvem. Em vez de ofender o corpo da sua esposa, convida ela com carinho para começar a malhar junto com você. Porque é o que eu sempre digo, os caras reclamam da esposa que tem, mas os caras não conseguem reconhecer que toda mulher que nos tenta no mundo é uma mulher que tem investimento de grana. Bom perfume, é cheirosa, bem vestida, arrumada. Até aquelas que são mais cheinhas assim, tem uma cheinha top demais, meu irmão. Mas é cara, você vê ali um vestidinho da hora, perfuminho que você fica zonzo. Aí óbvio, pô, eu tô casado há 18 anos, pra eu estar apaixonado, com tesão pela aquela tem que ser cara, pô. Cabelo arrumado, cabelo cheiroso, perfume bom, bom vestido, que eu falo mesmo assim, eu quero entrar embaixo e tal. Mas não, velho, sua esposa escabelada, fedendo a cebola, com camisa de político. Óbvio que você vai querer divórcio, pô. Você não investe, meu irmão. Jesus investiu em nós. Jesus investiu na igreja. Jesus tem a mulher que ele merece, porque a igreja é resultado do homem perfeito que Jesus é. Então a sua esposa é reagente ao homem que você é. Purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Dessa mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo. Pois um homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta, cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Então você ser evangélico e red pill é uma blasfêmia. Porque você imitando o seu mestre Jesus, você é redentivo. Estamos cercados do mundo que nós mesmos criamos. Está insatisfeito? Tô. Mude as sementes. Eu não quero ao meu redor mulheres sensualizando. O que eu faço com as mulheres ao meu redor? Não toco nelas. Não as abraço. Perdimão, no máximo um abraço lateral. Então estou ensinando para elas um padrão. Seu corpo não pode tocar um homem de qualquer maneira. Seja você casada e principalmente solteira, porque o solteiro está te assistindo. Quando você é irresponsável de abraçar com o seu seio um homem, o solteiro piedoso, o homem de Deus separado, acha que você não é sério. Então, ao respeitar o corpo das minhas irmãs, das mulheres ao meu redor, eu estou ensinando um padrão para elas e um padrão para os homens. Então, sua masculinidade, varão, é divina. Você é a sombra de Deus na terra. Você é a representação de Jesus Cristo aqui e agora. Então pare de frescura, pare de mimimi, pare de ideologia, mãos à obra. Você tem muito trabalho para fazer. E a primeira coisa para fazer, quem é casado aqui, é aprender a usar a língua com sabedoria. Conversando com ela, direita, esquerda, qual o ritmo e a intensidade. Igual um pintor, um Da Vinci. Muito trabalho para você fazer, meu irmão. Você tem um jardim para você cultivar. Você tem um jardim para você cultivar. Fica de pé, vamos orar.